Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 22 de março de 2023, estamos aqui para mais um estudo bíblico, ainda abordando o tema sobre o fim dos tempos, também conhecido como a escatologia. Em nosso último estudo, nós abordamos o Sermão dos Montes das Oliveiras. Eu quero acreditar que está ainda fresco em nossas mentes as três divisões que nós didaticamente fizemos ali. Um texto de grande importância para o entendimento sobre como Jesus Cristo define o seu retorno é este texto, do Sermão do Monte das Oliveiras. Nós vimos que esse sermão está presente nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Hoje nós estudaremos algumas propostas das perspectivas teológicas sobre o tema do fim do mundo. E vamos começar estudando o preterismo moderado. Algumas ideias que serão apresentadas foram retiradas do livro Os Últimos Dias segundo Jesus, de R.C. Sproul, da editora cristã. Algumas ideias porque, para ser justo com o estudo, nós vamos usar algumas ideias dele e fazer algumas comparações com as escrituras, com o conhecimento teológico que nós já possuímos, e algumas comparações que nós fizemos desde o ano passado estudando o tema do fim dos mundos. Então não é só ideias dele aqui, algumas vamos tirar para ilustrar. Hoje nós vamos começar um circuito diferente do que nós fizemos até a última aula. Na última aula nós estávamos estudando os textos bíblicos diretamente, por assim dizer, expondo eles. Expusemos o livro de Apocalipse, depois expomos o Sermão da Montanha, claro que sempre de uma forma bastante breve, didática, para compor o nosso estudo de quarta-feira. Hoje não, hoje nós vamos começar estudando os enquadramentos escatológicos. O que é o enquadramento escatológico? Enquadramento porque são estruturas de explicação, são estruturas de interpretação. Escatológico porque o foco deles é o fim do mundo. Uma estrutura de interpretação, ela tem alguns dispositivos que sustentam. Talvez nós não prestemos atenção, mas todas as vezes que nós fazemos uma interpretação de um fato, nós partimos de algum tipo de enquadramento. Vamos supor, você viu alguém chorando na rua, um exemplo, uma mulher está chorando na rua, você encontrou uma mulher chorando na rua, automaticamente talvez você diga, ela está triste, você só olhou ela chorando. Mas aí um colega seu que presenciou uma cena anterior chega e falou, não, ela está chorando porque não é porque ela está triste, ela acabou de ser assaltada. Ou seja, então a interpretação sua, que ela está triste, foi uma interpretação partindo do que você tinha na mente, do que você tinha no momento, da emoção dela. A outra pessoa, ela teve uma interpretação fundamentada na história, no testemunho. Então, todas as vezes que vamos interpretar alguma coisa, nós precisamos saber qual enquadramento nós estamos utilizando. Se usarmos apenas um dispositivo emocional, como foi o nosso, de olhar e ver a pessoa chorar, nós vamos ter um tipo de interpretação. Ela está correta ou não? Há de se verificar. Agora, uma outra interpretação feita com fundamento histórico e de testemunha tem muito mais peso do que apenas uma leitura do momento. Então, esses são o que eu estou chamando de enquadramento. Enquadramento são dispositivos que nós temos operando e vamos então usar esses dispositivos para colocar no texto. O que nós vamos ver hoje são os dispositivos do preterismo. Vamos ver o que é o preterismo, vamos ver o que são os seus dispositivos e como eles podem atuar numa interpretação sobre o final dos tempos. Então hoje é uma aula um pouco mais técnica, mas eu creio que bastante edificante. Nós vamos estudar alguns textos bíblicos, claro, mas nós vamos observar aqui como é que funciona esta ideia de preterismo moderado. Bom, vamos fechar aqui o que é o preterismo moderado. Pode-se dizer que essa modalidade de interpretação apoia-se em duas colunas principais. A primeira, em poucas palavras, refere-se às profecias,
muitas profecias futuras no Novo Testamento foram cumpridas. Algumas profecias importantes ainda não se cumpriram. A segunda coluna é a importância da queda de Jerusalém. O preterismo confere grande importância à destruição de Jerusalém pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo. Então nós precisamos entender que o preterismo é uma proposta de interpretação que primeiro entende que algumas profecias foram realizadas, outras não, mas sobretudo dá um peso grande à destruição de Jerusalém. É possível sermos apresentados brevemente a esta estrutura de pensamento pela maneira em que ela interpreta 3 textos, os quais eu passo a citar agora. Primeiro, texto 1, Mateus 10, 23, diz assim: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Texto 2, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Texto 3, Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Para o preterismo, a vinda do Filho do Homem, apontada nesses 3 textos, refere-se à destruição de Jerusalém. Vamos tentar entender isso e vamos ver como o preterismo trabalha com isso. Mas antes precisamos focar no fato histórico, o que é a destruição de Jerusalém. Quando eu falo da destruição de Jerusalém, eu estou me referindo a um fato histórico. Isso de fato aconteceu. Registra-se em agosto do ano 70 depois de Cristo, que mais de 60 mil soldados, sob o comando de Tito, que viria a se tornar o imperador, destruiu o templo e esmagou a revolta que foi instaurada em Jerusalém. Essa destruição de Jerusalém foi responsável por uma nova diáspora. O que é diáspora? Os judeus eles se espalharam de novo ao redor do mundo por causa deste grande golpe. O dia do Senhor, na visão preterista, significa o grande julgamento de Jerusalém e a sua destruição predita por muitos profetas como paga pela sua incredulidade. Então, esta interpretação preterista, ela irá dizer que o julgamento sobre Jerusalém, a sua destruição, ela é o resultado das profecias de muitos profetas do Antigo Testamento, como Isaías, por exemplo. Mas aqui vamos citar apenas Malaquias 4:5. Os profetas do Antigo Testamento previam que a vinda do Messias traria destruição antes de salvação. Veja lá, diz assim o texto de Malaquias 4:5: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Era um terrível dia, porque não era um dia para se comemorar, era um dia de destruição, um dia de cumprimento de pena, Sabemos por causa da explicação de Jesus Cristo, de que João Batista era o Elias aguardado. Jesus já havia dito isso, está em Mateus 11:14. E o dia do Senhor era pronunciado com uma manifestação de sentença contra o Israel étnico. O que é Israel étnico? É o Israel judaico. Lembra-se da profecia dura de João Batista: eis que o machado está sob a árvore, Ele tem a pá na mão para completar a questão de juízo, A profecia de João Batista não era uma profecia de aconchego, era uma profecia de vizinhança do juízo sobre os judeus. O Novo Testamento também concorda que a vinda do Senhor traria juízo sobre os judeus. Lá em Lucas 21, capítulo 21, versos 22 e 24, conjugado, diz assim: porque estes serão dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Cairão a fio de espada,
e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Logo, os tempos dos gentios é esse período em que Jerusalém seria destruída pelos gentios, que de fato veio a ocorrer. No Sermão do Monte das Oliveiras, há o relato de que Deus puniria Israel. Lá em Mateus, no seu capítulo 24, verso 16 e 21, diz assim: os que estiveram na Judéia, fujam para os montes, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Então esta sessão é a sessão que fala acerca do grande juízo que haveria de recair sobre Jerusalém. Vamos parar um pouco por aqui antes de avançar. Então, o preterismo, eu espero que isso esteja ficando claro, né? O preterismo é um modelo de interpretação que entende que nem todas as profecias não foram cumpridas. Boa parte das profecias foram cumpridas já no passado. O dia do juízo foi o dia que veio sobre Jerusalém. Aqui eu preciso fazer justiça a esse modelo interpretativo. Eu estou referindo ao preterismo moderado. Existem outras modalidades de preterismo. Por exemplo, existe o preterismo extremista, né, que é o radical, que diz que todas as profecias foram cumpridas no primeiro século, que não há de se esperar mais nada. Este é o preterismo radical. Não é esse que eu estou tratando. Eu estou tratando do moderado, que entende que algumas profecias que nos são caras, por exemplo, ainda não aconteceram. Quiçá, por exemplo, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em poder e glória. Sua segunda vinda ainda não ocorreu, nós estamos aguardando ela. Mas existem modalidades de preterismos que vão dizer que de alguma maneira a vinda do Senhor aconteceu. Aqui há um olhar sobre isso, né, também, mesmo neste preterismo modelado. Portanto, agora vamos retornar com esse conhecimento sobre a queda de Jerusalém, de 70 depois de Cristo. Vamos retornar aos textos segundo o entendimento preterista. Que textos? Aqueles 3 textos iniciais. Mateus 10, 23, vocês estão lembrados, é aquele texto que diz: porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Como a ideia de geração aproxima-se de um conceito, de um parâmetro de tempo de uns 50 anos, torna-se verossímil entender que os discípulos conseguiriam evangelizar toda a nação antes da queda de Jerusalém. Eu não sei se me fiz entender, eu vou retomar isso aqui. Geralmente o conceito de geração entende-se grupo de pessoas que vivem entre 40 e 50 anos. Essa era a média do israelita da época. Hoje nós vivemos mais. Estamos vendo, por exemplo, quem está acompanhando a televisão ou jornais, uma revolta dos franceses porque estão tentando aumentar o limite, né, onde a pessoa pode se aposentar em vez de 62, 64 anos, porque a média de vida dos franceses está aumentando, né, o francês demora para morrer, então o governo quer que ele trabalhe mais para sustentar a estrutura, então está aumentando o limite de idade, né? Ou seja, a nossa qualidade de vida mudou, a nossa geração está vivendo aí 60, 70, 80, tem pessoas que estão chegando a 90 anos, né, por exemplo. Então, o conceito de geração nessa época é um recorte de 40, 50 anos, é o aceitável. Por que eu estou dizendo isso? Porque Mateus 10, 23 diz assim: porque na verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem, entendendo que a vinda do Filho do Homem é a destruição de Jerusalém, porque o preterista entende que seja a vinda do Senhor, não é a vinda plena, é a vinda para a vingança, como era no Antigo Testamento. Eis o dia do Senhor que virá, e o Senhor irá destruir tudo e punirá o pecado, né? Isso está em Naum, por exemplo. Então, o preterista entende que este dia de grande vingança já aconteceu, e que, sendo assim,
se cumpre Mateus 10, 23, ou seja, os judeus que viveriam até o ano 70, Jesus Cristo, agora sim, entende-se que Jesus Cristo fora crucificado por volta do ano 33 depois de Cristo, Jerusalém cairia em 70, então é razoável acreditar que as pessoas poderiam viver até 40 anos e ver realmente o dia do Senhor acontecer, sendo o dia do Senhor interpretado como a queda de Jerusalém. Mateus 16, 28. Mateus 16, 28, vou relembrá-los. Diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se esta vinda do Filho do Homem é a grande destruição de Jerusalém, também torna-se razoável pensar que muitos dos discípulos que estavam ali com Jesus Cristo poderiam viver mais de 40 anos e presenciar sim a vinda do Senhor destruindo tudo. Mateus 24, 34. Mateus 24, 34, relembro, diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então nós estamos voltando ao sermão do Monte das Oliveiras. A geração geralmente, como eu disse, se interpreta como os contemporâneos presentes no momento da execução do discurso. Por exemplo, eu estou agora falando a minha geração, vocês são a minha geração, o meu recorte de vida, eu estou falando com vocês são os meus contemporâneos. Então, isso está bem explicado também em Lucas 17, 25, quando diz assim: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Prenúncio de que Cristo seria rejeitado pelos seus. Ou tudo isso, referindo-se à destruição de Jerusalém, também poderia ser experimentado pelas pessoas com as quais Jesus Cristo falava diretamente em seu discurso. O que eu quero dizer? Quero dizer que quando diz que essas coisas não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, é as pessoas com que Jesus Cristo estava falando no Monte das Oliveiras, dizendo: olha, vocês vão ver o que eu estou prevendo, estou profetizando. Essas considerações são um pouco mais largas que as anteriores, porque são agora a nossa reflexão sobre o preterismo. Até aqui eu disse o que o preterismo disse, eu não disse que eu concordo com o preterismo e nem que eu sou solidário a ele, eu simplesmente expus o preterismo. Vamos agora a algumas considerações sobre esse preterismo. Primeiro, é preciso ressaltar que cada texto foi dito em ocasiões diferentes registradas no Evangelho de Mateus. Então, o texto 1, por exemplo, foi dito por ocasião do envio dos discípulos em dois para levar o Evangelho aos judeus. O texto 2 encontra-se entre a confissão de Pedro, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e o relato da transfiguração. O texto 3 encontra-se no Sermão do Monte das Oliveiras. Caso não se observe isso, podemos cair em uma interpretação mais temática do que exegética. O que é uma interpretação temática? Interpretação temática é quando eu venho aqui e eu quero interpretar um tema. Vamos lá. O fim do mundo é um tema. Aí eu começo a pegar um texto aqui, um texto ali, pego um texto de Lucas, um texto de Apocalipse, um texto de Daniel, e aí formo uma doutrina. Isso é uma interpretação temática. Eu não segui uma ordem do texto, eu fui senhor dos textos e fui colando eles. Uma abordagem exegética é estudar o texto pelo texto, que foi o que nós fizemos até quarta-feira passada. Quarta-feira passada nós pegamos todo o sermão do Monte das Oliveiras e olhamos ele das suas partes principais. Essa é uma interpretação exegética. E dizemos, o sermão do Monte das Oliveiras é dividido em tais partes. Nas últimas quartas-feiras anteriores à última, nós estudamos o texto de Apocalipse. Por várias quartas-feiras nós expomos, então foi uma interpretação exegética, pegamos todo o texto de Apocalipse e fomos ver o que o texto estava dizendo. O que o preterismo está fazendo aqui não é isso, mas, não obstante, eu coloco aqui, o tema, a vinda do Filho do Homem, está presente nesses textos. Não posso negar que esses 3 textos estão tratando sobre a vinda do Filho do Homem. Ou seja, mesmo sendo uma
interpretação temática, ela é uma interpretação até coerente. E à primeira vista possui traços que as associam entre si, né? Ou seja, faz muito sentido a interpretação preterista. Uma segunda consideração: o Sermão do Monte das Oliveiras possui pelo menos 3 setores diferentes. Nós vimos isso na última quarta-feira. E denominar Dia do Senhor como a destruição de Jerusalém, que está implícita no entendimento da orientação da fuga da Judéia, e também em harmonia com o lamento de Jesus Cristo sobre Jerusalém, aquele texto que Jesus fala: Jerusalém, quantas vezes eu quis te proteger como a galinha protege os pintainhos, vós não quisesse. Não necessariamente exclui a vinda de um dia do Senhor futuro. É possível entender a destruição de Jerusalém por um viés de cumprimento predito, mas não pleno totalmente. Assim como os profetas previam que Jesus Cristo viria, o que fez? Mas não previam uma segunda vinda de Jesus. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é possível que os preteristas não estejam errados, mas eles estejam apenas focando na destruição de Jerusalém, que está contemplada no Monte das Oliveiras. Está lá: a Judéia será destruída, fujam, não venham para cá, está sendo alertada. Só que Jesus Cristo não fala apenas da destruição de Jerusalém naquele texto, ele também está falando do fim do mundo mesmo, do fim de todas as coisas, desta era. Então o preterismo, ele pode ser parcialmente verdadeiro, e não precisamos descartá-lo, ficamos apenas com o seu entendimento sobre a destruição de Jerusalém. Isto faz sentido com o estudo da última quarta-feira, porque nós vemos que sim, Jesus Cristo fala da queda de Jerusalém. Não obstante, pode não ser necessariamente o único dia do Senhor, pode ter uma projeção maior para o final. Que Deus os abençoe. Nós aqui na igreja continuaremos discutindo esse assunto tão empolgante, e eu espero que você que nos ouve possa vir compartilhar conosco seu entendimento, as suas dúvidas, também tirá-las. Será muito bem-vindo e bem-vinda. Deus nos abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.